O Jurandir ficou tão bravo com o que aconteceu que ele desceu uma nave naquela estrada, logo depois do Detran, vindo de Campo Grande para Rochedo. A estrada ali era de terra, até jogava um monte de porcariada lá. E a nave desceu. Antes, o Jurandir pegou e falou para o Felipe: Felipe, não saia de dentro do carro, porque a energia é tão forte que você pode ser queimado. Não saia. E o Felipe ainda, ele fala que ele saiu, sentou na porta, colocou as mãos em cima do teto do carro e ficou ouvindo a forma que o Jurandir estava falando. Qual foi o contato mais contundente que marcou a história de vocês dois? Vocês falam assim, olha, é porque vocês têm uma fortuna de contatos para poder contar, né? Uma fortuna de contatos. Mas um assim que, cara, esse troço aqui foi massa demais. Olha, eu vou falar, depois, se acaso tiver tempo ainda, gostaria de relatar um negócio bastante interessante. Meu filho, você pode contar tudo. São tudo muito impressionante, principalmente depois que o Bilu apareceu e os irmãos deles apareceram. O que o Bilu faz é coisa fantástica, as informações dele não tem nenhum lugar nesse mundo aqui que a gente consiga as informações tão ricas e tão precisas igual ele passa. Mas aquela do Jurandir se transformar em luz foi muito, não foi nem aquela onde eu colocar a mão dentro do corpo dele, da caixa torácica. Foi justamente ele se transformar em luz. E depois que a Vânia falar o que foi mais impactante para ela, eu gostaria de relatar quem vocês acham que é o Jurandir. Pois é. Mas eu quero contar a história. Tá bom. Conta, Príncipe, conta. Fala. Não, mas fala qual foi o contato. Ah, sim, o contato. Acho que foi do nosso, na época, tipo, compromisso, né? Que a gente subiu e tinha uma tarefa, passava as pessoas na trilha, né? O Olávio e o Gustavo, e aí a gente, né? E aí a gente passou, as pessoas passavam em grupo, geralmente, e passamos eu e o Hernani. Aí quando nós entramos na trilha... Grupos ou casais, né? Então, aí a gente entrou e eu ouvi o barulho de parecia alguém falando dentro de um bambu, assim, com um bambu. Aí o Hernani falou, você tá ouvindo? Eu falei, não, medo. Vamos, Príncipe, vamos. Tá. Chegou lá na frente, aí a gente ouviu uma voz feminina, falou, pare. Eu já parei, já sentei no chão, já peguei a mão do Príncipe, que era a orientação da época. E aí ficamos assim. E aí a gente ouvia mais a voz dela. E aí ela apareceu, eu vi a silhueta dela, assim, parecia que ela estava com alguma coisa, a roupa e um galho, tudo. Aí ela perguntou se a gente estava visualizando. Eu falei que sim. O Hernando falou, não, eu não consigo te visualizar. E ela, então, acendeu todos os chakras, assim, né? E o Hernando falou, nossa, agora eu estou te vendo. Ela pediu pra gente... Flutuando. Flutuando. E a gente tentava ouvir a voz masculina. Eu visualizei ele, assim, tinha uma árvore e ele estava como se ele estivesse meio fora da árvore, meio, assim, só um pedacinho. E ele falou alguma coisa, mas eu não consegui entender. E ela pediu pra gente se aproximar, né? Nós dois nos aproximarmos dela, assim. Aí a gente... 10 passos, né, meu amor? Sim. 10 passos, andamos próximos a ela e ela falou que o nome dela era Akiná e pediu pra gente ficar um de frente com o outro e que a gente ia ouvir barulhos na mata, assim, né? Do pessoal... barulho na mata, que eram os laquins, que eles estavam nos... E os entiais. E os entiais, isso, que estavam nos ativando e tal. Aí pediu pra gente voltar de novo e tal. E aí, Carol... eu tinha feito um planejamento assim, por isso que eu falo que as coisas tão... Eu tinha feito um planejamento de... O que eu ia perguntar? Eu ia perguntar principalmente de uma amiga que havia falecido fazia um pouco tempo, ela era muito, assim, didática, na época do Projeto Portal. E eu queria muito saber alguma coisa, várias coisas que eu queria perguntar. Quando eu cheguei lá, nesse momento, nada. É a sensação mais extraordinária que eu já senti, assim. Eu não senti tristeza, não senti frio, não senti calor, não senti alegria, não senti nada. Foi uma coisa extraordinária. Eu falo que ele como que é a graça, né? O estado de graça. Estado de graça. E, gente, vocês não têm noção como é difícil estar aqui. Ai, mas tudo bem. Aí, bati na mesa.
E eu fiquei assim, eu fiquei tão encantada que eu ficava assim, que lindo, nossa, muito agradecido. Aí vinha aquelas bolas de luz, assim, luz prata, luz dourada. E eu falava, que lindo, nossa, muito agradecida, nossa, que lindo. Tá, aí o Hernani fez perguntas, ela respondeu qual que é a tarefa que o Hernani perguntou, sobre as palestras que ele tinha que falar. Ela explicou o que era, ele perguntou também, uma coisa muito interessante que o Hernani perguntou, que eu achei muito lindo até hoje. Ele perguntou assim, ela falou para ele fazer palestras. Aí o Hernani falou assim, tá, mas eu vou falar sobre o quê? Ela falou assim, sobre experiências vividas. Aí o Hernani falou assim, olha, eu quero que vocês me preparem e nunca deixem eu falar o que não seja o correto, a verdade, tudo, né? Aí ela falou que sim. Aí o Hernani ficou preocupado, assim, com as pessoas que estavam ali há muito tempo e que não falavam coisa muito certa, assim, não tratavam as pessoas muito corretas. Ela falou assim, não se preocupem, todos chegarão lá. Aí eu, nossa, por que será que a gente está, né? Porque aquilo estava tão normal para mim, tão fantástico, que eu... E aí a gente saiu dali, terminou, podia ir, vibração. A gente começou a andar, Carol começou a seguir a gente umas coisas, umas esferas, assim, imensas de luz. E eu, nossa, que lindo! Nossa, muito agradecida, muito agradecida. E aí, tá, fomos embora. E essas luzes foram seguindo a gente. Quando a gente desceu lá, a gente, olha, a gente... Aí a gente falou assim, mas vocês não falaram com as luzes? A gente, uai, não. Ele falou assim, Vânia, você só ficava assim, ó. Ai, muito agradecida, que lindo, nossa, que lindo. Por um pouco. Que eu falo assim, hoje em dia eu fico analisando, não sei se eu agiria diferente. Não sei se eu agiria diferente. Eu penso que ali a gente foi trabalhado toda a nossa parte emocional, a parte da magia do olhar, né? Que, no caso, as mulheres, né? A vibração sonora, da firmeza dos homens, né? E eu penso que essa conexão, essa junção, que eu acho tão importante nesse momento, né? Do casal, do homem e mulher, dessa, como diz o Hernani, dessas sementinhas, né? A semente do amor, com a semente da prosperidade, que, como diz você, foram vindo vários filhotinhos, né? Filhotinhos da prosperidade. Que esses momentos foram tão importantes e como teve zilhões de outros. E eu penso que juntos agora, com o pessoal que está chegando, com a pessoa que ainda não chegou, mas que em um momento ela vai chegar, que nós todos fizemos esse acordo, né? Vamos dizer assim, esse acordo de estarmos aqui. Eu só tenho que agradecer mesmo, assim, por todos os imensos os contatos que eu penso que, lógico, teve gente que teve muito mais. Eu lamento, falar a verdade, pelo tempo que eu perdi, que deveria ter treinado mais, feito mais, né? Eu sei que às vezes as pessoas estão chegando agora, acho que a gente não fez tanto quanto deveria, e não mesmo, viu, gente? Aqui para nós, ninguém nos ouça. Poderia talvez ter feito muito mais. O Hernani também falou de uma parte ali que eu achei... O que faltou? Foco. Eu falo por mim. Foco. Da gente sair daquele grupo realmente. Não posso. Não vou conseguir. Não, larga a mão. Caminhar. Não. Tem que ter o foco. Uma coisa muito interessante que uma cena pequena que eu vi ontem. A gente estava, nada a ver, né? Descendo dos Zigurates e o pessoal tá mexendo com as máquinas, arrumando as estradas e tinha uma máquina que os meninos colocaram assim, daí eles brincaram com a gente, né? Falou assim, Hernani, a gente está plantando máquina aqui para ver se nasce mais máquina, né? E o Juarez, o neném, ele estava dentro daquela máquina que pega lá os negócios. E a gente passou, tá. E ele cumprimentou a gente e tal, e ele estava tão focado em tirar uma pedra gigante com a máquina, e ele estava tão focado, assim, ele cumprimentou a gente, tal, falou, tal. Aí eu falei, nossa... Um segundo que você sai do foco, o que acontece, né? Quantas zilhões de coisas podem acontecer. Então, uma coisa que eu acho muito fantástica, que eu lembro sempre disso, para mim é uma coisa assim, importantíssima, é o foco. O Urandir, ninguém e nada tira ele do foco. Isso é uma coisa assim, que eu acho extraordinária. E o Hernani é muito nessa linha também, né? Uma que ele já é militar, né? A família dele também já é meio militar. Então, assim, o foco. Isso eu tento treinar todos os dias, porque eu acho que eu falo demais e rio demais, assim, mas nada é por acaso. Eu penso que cada um de nós temos as nossas magias, cada um de nós estamos no momento certo,
na hora certa, onde cada um de nós temos que estar, né? Então, esse contato, para mim, assim, me marcou demais. E depois, a gente foi pesquisar e tudo, e o Urandir falou que ele não conseguiu passar para a gente o nome dele, né, que estava com a gente, que era um casal, e que por muito pouco a gente não falou com as Luzes, que são parceiros que estão lá, né, sutis. Então, para mim, esse foi um marco, assim, porque todo momento que eu tô meio assim, aí eu volto lá e falo, nossa, Que abastece, né? nossa, é uma mega bateria, Carol. Quando foi esse contato? 2000 e alguma coisa já, né? Faz muito tempo. Que legal. Na época dos compromissos. Aí, coisa que eu não vou relatar hoje, vamos deixar para uma outra oportunidade, que eu falei, ele falou tudo depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos. Depois de 20 anos, nós não conseguimos entender o que ele falou, porque a voz dele saiu tudo atrapalhado, a gente não conseguiu. Eu não consegui ver ele, eu vi a Quinar. Aí, depois de todo esse tempo, a gente até não conseguiu definir o nome dela direito, aí depois o Urandir que falou que foi a Quinar, o nome é Quinar. Aí passou 20 e poucos anos, aí ele fala, aquela Quinar é a Vânia do futuro. E o que você não viu é você no futuro. Entende? O eu do futuro. Nós conseguimos conversar com o eu do futuro nesse momento. Nossa, gente, que legal. Ele veio falar 20 anos depois, Carol. Alcançando frequências, porque né? a gente pra poder ter o entendimento. talvez a gente não conseguia ter o entendimento que a gente tem hoje, naquele momento. Porque eu não conseguia vê-la. Aí, quando ela acendeu os chakras, eu vi o corpo dela todo, assim, organismo. O organismo eu vi. E ela estava assim, como os indianos, com as pernas assim, como os indianos sentam, né? E roupa indiana. Aí eu consegui entender tudo que ela falou, nós conversamos, tudo. E ele não vi, esqueci dele, né? Aí depois o Urandir fala, era o eu do futuro dela e seu, você não conseguiu se ver. Que legal, mas deve ter uma nova oportunidade, né? A gente talvez esteja mais preparado agora para que isso aconteça. Certamente. Mas você ia dizer quem é o Urandir. Não, eu não ia dizer quem é o Urandir. É que durante todos esses anos, hoje a vida dele é mais agitada ainda, né? A gente se encontra pelo Zap. De vez em quando que eu consigo me encontrar com o Urandir. Mas só que durante muito tempo a gente estava constantemente junto e viajava junto e tal. E sempre eu perguntei, porque ele fala, a evolução, o conhecimento nos leva a saber quem somos. Então, eu sempre perguntava para ele, Urandir, quem que é você? Você já sabe? Não. Urandir, você sabe quem é você? Foram anos. Aí ele recebeu uma homenagem na Comembol, lá no Paraguai, em Luque, né? E nós também fizemos uma atividade num morro lá no Paraguai, chamado Jaguarão. Não sei se foram lá. A gente estava lá. Oh, que chique. Então, depois da atividade, nós fizemos lá durante a atividade uma foto daquelas dos donos do mundo. E o Urandir, ele tinha que analisar as fotos. Beleza. Aí, quando a gente estava voltando, estava eu, a Vânia, a Eli e o Urandir. Aí a Sarai, a coordenadora de Assunção, Paraguai, uma das coordenadoras, né, dos grupos, pegou e mandou as fotos e ele começou a analisar. Na hora que ele estava analisando, ele não estava na voz dele, estava na voz do Rankstar. Lembra daquele vibração, né? Aquele que mostra aquele artefato? E eu, dirigindo, continuei. Aí depois que ele analisou todas as fotos, aí eu peguei e perguntei, Urandir, eu nunca vi acontecer isso. Sua voz ser diferente. E a voz que você estava analisando as fotos, e no gravador saiu normal. No gravador saiu normal a voz dele. Aí ele pegou e falou, né, dependendo do que eu estou analisando, que nem nós estamos analisando as fotos dos senhores do mundo, então o Rankstar, ele é um dos responsáveis pelos donos do mundo. Então eu preferi usar a frequência dele para eu analisar mais rápido. E você estava muito próximo de mim e você percebeu. E no gravador não saiu normal. Beleza. Mais uma novidade, né? Mais uma charada, né? Mais uma charada, porque a gente vai aprendendo, a gente tem que buscar o conhecimento, vai aprendendo. Aí, andando não sei quantos quilômetros lá, e tinha muitos mais quilômetros para chegar no Brasil, eu peguei e perguntei, Urandir, agora,
depois de todos esses anos aí, né? Aquele negócio, você já sabe quem é você? Ele falou, eu sei. Eu achei que ele ia falar, não, ainda não sei. Ele falou, eu sei. Aí eu fiquei quieto, andei mais não sei quantos quilômetros. Peguei e falei, você vai falar quem você é? Ele falou, não. Mas ele não falou que não podia ou não queria. Teve essas... Tá. Aí, já que ele não falou, eu não sou teimoso, tá, vamos. Chegamos no Brasil, chegamos na fazenda. Aí, no outro dia, eu fui à casa dele lá. Aí, eu cheguei lá e falei assim, Urandir, eu não vou perguntar mais quem é você. Mas você pode falar quem sou eu? Quem somos nós? Aí, ele falou alguma coisa lá que ele achou que eu tinha interpretado como fosse alguma coisa negativa. Eu nem entendi direito o que ele falou. Aí eu falei, não entendi nada negativo, não, mas poderia ser mais... explicar melhor? Ele falou, Hernani, todos nós, todos os seres humanos, nós somos uma criação tão maravilhosa, nós somos tão maravilhosos, que a gente tem que saber quem nós somos de gota em gota. Porque se nós soubéssemos quem nós somos de uma vez, a gente se autodestruiria, poderia haver, porque não tem consciência, tem que ter consciência para você querer saber quem somos. Então, a pessoa se autodestruiria e poderia destruir todos. De tão forte a nossa essência, do que nós somos. Então, Deus, os parceiros, não permite. Nós estamos aqui, a gente tem que transmutar para sair do sistema reencarnatório? Temos. Mas a gente tem que saber aos poucos, de gota em gota, quem você é. E até um comandante meu, ele sempre falava assim, quer saber quem que é a pessoa? Pede para ela subir em cima de uma folha de sulfite, que ela já vai olhar todo mundo por cima, assim. E existe essa força muito grande aqui, o ego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu peguei e falei, olha, eu não vou insistir para você falar para mim quem você é. Só que você lembra do Guilherme, o irmão do Felipe Castelo Branco? Não era minha época, mas eu sei do Felipe contar essa história. Eu não vou entrar na história porque é muito longa. Mas o Felipe relata nas lives, em todos os depoimentos, em todo lugar que ele vai no Brasil e no mundo, que foi um negócio muito forte, que o Urandir ficou tão bravo com o que aconteceu, que ele desceu uma nave naquela estrada, logo depois do Detran, vindo de Campo Grande para Rochedo. A estrada ali era de terra, até jogava um monte de porcariada lá. E a nave desceu. Antes, o Urandir pegou e falou para o Felipe, Felipe, não saia de dentro do carro, porque a energia é tão forte que você pode ser queimado. Não saia. E o Felipe ainda, ele fala que ele saiu, sentou na porta, colocou as mãos em cima do teto do carro e ficou ouvindo a forma que o Urandir estava falando com os caras. Urandir, quem que pode? Não precisa me falar quem você é. Mas quem de nós aqui que tem autoridade, cara, de fazer descer uma nave, ou que seja uma sonda, ou que seja lá uma bolha, quem tem autoridade aqui nessa terra para poder fazer uma coisa dessa? E o Felipe Castelo Branco presenciou isso. Uma outra coisa, lá em Juquitiba, o Bilu, num contato, ele pegou e falou para todos nós lá, de forma de brincadeira, que ele pegou e começou assim, gente, tem um cara aí que é muito folgado. O que ele pensa que Bilu é? É um menino de recado? Ele pediu para eu levar uma proposta para as 49 raças. O que ele pensa que ele é? Você lembra disso? Tem gravado isso daí. Quem que ele pensa que ele é? Bilu não é garoto de recado. Mas, como ele é muito atrevido, e eu quero eu vou levar para falar para ele, as 49 raças nem te ouviram. Então, o Bilu pegou, falou, tá bom, atrevido, eu vou levar a sua proposta para as 49 raças. E Bilu levou lá, chegou e falou, agora as 49 raças vai acabar com ele. E aquele negócio tudo aí, Bilu vai chegar e tal. E as 49 raças aceitaram a proposta dele. A partir de agora, desse momento, as portas do segundo anel estão abertas por 2000 anos. Por 2000 anos. E quando o Bilu falou isso, agora me diz, quem é
tirando a situação do Felipe Castelo Branco, do irmão dele, quem é que tem autoridade ou tem, digamos assim, a moral, o poder de chegar e falar para um Bilu para levar uma proposta? E essa proposta ir para as 49 raças e ainda ser aceita. E diz que você matou no peito e se responsabilizou por tudo. Não precisa você me falar quem você é. Eu vou acabar descobrindo. E outra coisa, se o portal do Segundo Anel está aberto e as pessoas podem vir aqui, e se uma pessoa dessas vir aqui e fizer alguma coisa errada? Aí ele falou, jamais vai acontecer isso. Porque a consciência deles é muito superior a qualquer um que nós conhecemos aqui na Terra. Jamais. Qualquer uma das pessoas que estão no Segundo Anel, falando em pessoas, ele vai vir fazer alguma coisa errada. Aí eu peguei e falei, mas digamos que aconteça. Digamos que aconteça. O que você vai fazer? Você se responsabilizou por 2000 anos, cara. O que você vai fazer? Ele falou, Hernani, da mesma forma que eu estou conversando aqui com você, se acontecer alguma coisa disso, a placa dele vai vibrar. Eu vou lá, cancelo a vinda dele, ele volta para o Segundo Anel e nunca mais ele volta, vem para cá. Eu vou e volto e você nem percebeu. Então, quem que é você, cara? Como que essa capacidade? Quem aqui no planeta, eu não conheço. Se acaso alguém conhecer, que aponte. Então, Randir, você não precisa falar para mim quem você é. E outra, eu lembrei daquele filme Capaz. Assiste o filme Capaz. Porque o cara, ele é internado como louco lá, e ele fala que não é desse planeta, tal, aquele negócio tudo. E a pessoa que está lá, o médico que está acompanhando ele, não lembro direito, pegou e falou assim, se você é mesmo de outro planeta, como que você vai lá e volta? Eu vou no instantinho e volto. Aí, então vai. Aí ele olhou assim pro cara, pronto, já fui, já voltei. Fiquei 3 meses lá, falei com a minha família, visitei isso, visitei amigo, tal, aquele negócio todo. Aí ele falou, mas como se você não saiu daqui? O tempo é diferente. Então tem um monte de coisa que acontece num piscar de olhos que a gente não percebe. A gente está ligado, a gente está amarrado ao tempo. O tempo da minha percepção. Não da percepção do Urandir. Então, eu ainda estou estudando para saber quem ele é. Mas você vai me contar aqui depois. Mas uma coisa eu sei. Ele é muito além de qualquer pessoa que eu conheça. Ou conheci. Não vejo igual. Estou endeusando? Não, não estou endeusando. Estou falando tecnicamente, estou falando assim de uma forma de conhecimento, de buscar informação, de casos que aconteceu, que nós presenciamos, foi filmado, tudo. E o cara é muito além. E a família dele é muito além. A família dele é muito além. Como nós também somos. Só que eles estão, assim, entre aspas, o Urandir foi ativado, ele foi orientado pelo Bilu desde o início e também ele ativou a família dele, como está ativando a nossa. Nós vamos chegar lá. De qualquer jeito, nós vamos chegar lá. Só você se manter vivo. É como ele fala, no dia da transmutação, se você estiver pelo menos respirando, você vai. O processo acelerado, quando acontece com um, acontece com todos. Aí você tem que ter consciência. Eu acho que a base de tudo não logicamente, a gente tem que ter... Eu não estou no peso dela. Tem um monte de tarefas que eu tenho que fazer, inclusive nos mundos paralelos, que eu não consigo porque o abdômen, os meus meridianos não ligam. Ele já falou para mim, não ligam. Então, eu vou ter que dar um jeito nisso. Mas só que todos nós estamos sendo ativados. E o principal é a consciência. Eu tenho que ter o piso ideal, eu tenho que ter a carga elétrica ideal, eu tenho que ter a consciência, eu tenho que ter a percepção, eu tenho que ter tudo. E desejar sempre o melhor para todos. Para todos. Se eu desejar um político, ou para qualquer uma pessoa, um bandido, alguma coisa, cara, você nunca vai transmutar. Nunca. É por isso que ele buscou a semente do amor. Quem sabe ela já está germinando em todos os corações e as mentes humanas, né? E agradeço demais a oportunidade, Carol. Numa outra oportunidade a gente volta para falar dos 20 anos. Foi legal, foi maravilhoso, muito agradecido. Conversar com o Hernani e com a Vânia é lembrar um pouquinho da época que a gente começou, porque eu fui das pessoas que iam nas vans com vocês. Que legal. E vocês iam contando essas histórias pra gente. E naquela época, naquela época não tinha internet, não tinha. A gente tinha os casos que as pessoas contavam, né? O Filipão contava muito caso ali pra gente no refeitório, ali às vezes no período da tarde. E o Hernani e a Vânia iam contando pros recentes o que eles viam, por que eles estavam
no Projeto Portal, no antigo Projeto Portal. Às vezes os antigos começavam a contar histórias também e a gente ia embebido daquilo, na ida e na volta, tentando decifrar, assim. Conversar com vocês hoje é como se fosse lembrar um pouco daquela época. Mas de um jeito diferente, né? Num outro momento, numa outra frequência, numa outra vibração, mas mantendo aquela sementinha daquilo que foi plantado, no meu caso, há 15, no caso de vocês, há mais de 30. Então, assim, o que eu desejo, e eu só estou dizendo isso para você que está acompanhando em casa, porque o que eu desejo de coração é que chegue na sua casa um pouquinho dessa frequência. Que chegue na sua casa um pouquinho dessa vibração. Para você que, de repente, está assistindo esse cenário todo maluco, né? Do nosso mundo na terceira dimensão, às vezes sem esperança, né? Às vezes sem perspectiva. Entender que existe muito mais do que os olhos da gente enxergam nos dá uma perspectiva bala para transformar a vida da gente. Então, isso é que eu gostaria que ficasse para vocês. Tá com o Hernani e com a Vânia. Engraçado que você falou da mulher que te levou lá no Urandir. Dona Lídia. E aí você começou falando assim, a Dona Lídia era uma pessoa que, não importava a situação, a gente se sentia bem falando com ela. E hoje vocês fazem isso pelas pessoas. Que legal, que bom. É verdade. Então, assim, sabe? A gente sempre está gerando sementinhas, entregando semente para as pessoas. Então, eu desejo realmente que fique uma semente para você.